O simulador não pensa em focar no financeiro que está dando o simulador. O simulador não é feito para isso, na minha opinião. O simulador, e muita gente usa desse jeito errado, o simulador é para você testar seu operacional. Você testar a sua análise, independente do valor financeiro que ele deu, se ele vai dar positivo ou negativo. Então, quando você entrar no simulador na operação, você não tem que ficar olhando quanto que você está perdendo, quanto você está fazendo de dinheiro. Você tem que olhar o quê? Eu analisei que ele ia parar aqui, ia me dar a entrada aqui e viria até aqui como alvo, ou viria até como contra eu, como stop loss. E aí você analisa isso. Não, na verdade é o seguinte, eu tendo a ser conservadora, né? E eu passo assim de uma coisa de ser conservadora no simulador para algo mais ousado, só que eu vi todos os riscos, então assim, desde que eu entrei eu nunca fiz uma operação na real. Entendi, mas é porque você tava no começo não respeitando o simulador, que eu lembro, entendeu? Você entrava pesado ali, então por isso que eu falo. Cara, às vezes vocês vão all-in no simulador porque vocês não estão respeitando o simulador. Mas também não tem que respeitar também a ferro e fogo que nem o Robinho faz, que aí ele nem clicar, acaba não clicando com medo de perder no simulador. Ele é um extremo, você é o outro extremo. O que vocês têm que fazer é estar equilibrado. Como que tem equilibrado? Vocês não estão indo para o simulador para fazer financeiro. Vocês, eu percebi que é o quê? Você tomava risco pra caceta porque você queria ver dinheiro em conta no simulador. O Robinho não se arrisca nem a pau porque ele não quer ver perda de dinheiro no simulador. Por isso que eu falo que vocês são 880. Um não quer ver perda de dinheiro no simulador e o outro só quer ver dinheiro grande no simulador, que é você. Vocês abordaram o simulador da forma errada. Por isso que eu falava pra vocês desde o começo. Vocês têm que ir pro simulador, não pensa em focar no financeiro que está dando o simulador. O simulador não é feito para isso, na minha opinião. O simulador, e muita gente usa desse jeito errado, o simulador é para você testar seu operacional. Você testar a sua análise, independente do valor financeiro que ele deu, se ele vai dar positivo ou negativo. Então, quando você entrar no simulador na operação, você não tem que ficar olhando quanto que você está perdendo, quanto você está fazendo de dinheiro. Você tem que olhar o quê? Eu analisei que ele ia parar aqui, ia me dar a entrada aqui e viria até aqui como alvo, ou viria até como contra eu, como stop loss. E aí você analisa isso. Você tem que entrar para analisar o comportamento do ativo ali, analisar o seu operacional. Não do tipo, não, eu vou entrar para fazer dinheiro, eu vou entrar porque eu não vou entrar porque eu não quero perder dinheiro, então respeito demais também esse simulador. Você tá entendendo que assim, o mindset que você utilizou, você, o Robinho, é o que a maioria da galera faz e está errado. É o que? Pensar no dinheiro no simulador também. Não. Aí é para fazer o quê? Deixar você entra para testar cenários diferentes. Para saber se você sobreviveria, seu operacional sobreviveria àqueles cenários diferentes. Não tem simulador de voo antes do cara pilotar de verdade? Por quê? Porque o cara quer ver, tipo, ele vai dar uma pane no sistema. Como que você vai reagir? Você tem que reagir assim, assado. Vai ter outro tipo de cenário ali catastrófico. Vai ter um cenário bom agora também. Como que você reage? Mas para isso é o quê? No começo não é isso, né? No começo você quer testar as leituras para começar a identificar um operacional, começar a criar um operacional. Pô, eu gosto... E você começa a conhecer. Pô, eu gosto mais de a favor da tendência, ou eu gosto mais de range. Pô, eu acerto mais a favor da tendência do que range. Por mais que eu goste de range, eu acerto mais a favor da tendência quando eu tô trabalhando. Então, pô, eu tenho que pensar, então, em focar no que tá dando mais certo. Por mais que eu goste de range, mas é o que dá mais certo para mim. É tendência. Então, como que eu analiso tendência? Eu olho assim, 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 assado. Eu olho essas variáveis para poder entrar. Então, você tem que começar a criar o seu mapa de análise. O que você utiliza para fazer a análise para entrar, permanecer e sair. Aí você começa a criar um operacional em cima disso. Mas você tem que passar por todo esse processo, da forma certa. Entendeu? Pois é. E eu sinto um buraco aí. Eu não sei exatamente... Apesar de ter na cabeça, tipo assim, eu tenho tudo anotado. Eu reviso, eu olho. Quando você fala, eu entendo, porque quando eu comecei eu não entendia nada. Não sabia nem do que era, né? Então, eu entendo. Só que a hora que eu tenho que olhar, talvez seja alguma coisa assim. Quem estava falando agora...
Qual que é o colega que tava comentando que tá operando com pouca coisa? Por quê? Porque justamente, às vezes tem tanta coisa e eu me perco. Então, eu acho que eu ainda não fixei o que eu vou olhar. E qual a ordem, entende? Você tem que testar várias coisas. Testa várias coisas para você começar a ver o que você tá vendo que, olha, tá dando mais certo para você, ou que você tá tendo mais facilidade ali. E aí você começa a focar um pouco mais nisso. Só que aí focando nisso, aí você vai começar o quê? Pô, eu costumo olhar essas coisas aqui para fazer esse tipo de operacional. E aí você começa a criar um operacional. É isso. Então, mas para isso, assim, você vai ter que assistir algumas coisas, lá, voltar desde o início, começar a praticar desde o início do zero, provavelmente. Se você não nem sabe para onde ir. Se é tipo tendência, se é contra tendência. Então você tem que começar a testar. Você testando, você vai ver o que você costuma olhar. E aí você tem que começar a tomar nota. Eu costumo olhar isso e aquilo. Não se apega ao trade. O que eu quero dizer com isso? Ficar encantada que tá dando positivo pra caramba ou que você quer salvar aquela operação. Esquece isso aí. Esquece isso aí. O simulador não é pra isso. Entendeu? Você vai entrar ali pra testar o seu conhecimento. E saber onde que você tá nisso tudo. Em todo esse conhecimento. Aí você começa a dar uma direção pra o que você vai querer utilizar. Entendeu? O core todo tá em volta do quê? Encontrar valor. Preço não é valor. Então já parte desse princípio. Partindo desse princípio, como que você vai fazer os trades? E aí você começa a desenvolver. Tá? Mas tem que passar por isso. Você passando por isso, aí sim você vai ter dúvidas e saber o que apresentar. Agora é realmente experimentar as coisas ali. Você teve muito contratempo, né? Você teve que parar várias vezes no meio do caminho do processo seu de educacional. Foi bem complicado mesmo. Você nunca conseguiu concluir o raciocínio lógico, a linha de processo toda. E ainda tá fazendo isso agora. Não. Então você não conseguiu ligar os pontos. Porque sempre teve interrupção. E tem pontos aí no meio do caminho que você perdeu. Tá? Então faz o processo desde o começo. Deve levar umas 2 semanas isso aí. Tá? Tá bom? Tá ótimo. Beleza? Show de bola.